No ambiente do Sketch, aprenderemos nesta aula a utilizar a ferramenta de ponto, de fillet ou de chanfro, de polígono e de texto, para criar outras formas geométricas, a partir das quais podemos criar modelos 3D. Assim como todas as outras ferramentas do ambiente do Sketch, essas também são de grande importância. A ferramenta de ponto é muito simples de ser usada. Veja só. Eu venho até o Ribbon e seleciono a ferramenta de ponto, exatamente aqui. E para aplicá-la, basta eu selecionar um ponto numa geometria existente ou em qualquer lugar da nossa tela, da nossa área gráfica, e criar pontos. Vejam só que eu criei 3 pontos. Ela pode ser usada para vários fins. Por exemplo, vejam só o que eu vou fazer agora. Eu vou criar aqui um retângulo e, por meio desse retângulo, vou criar um sólido. Agora eu vou abrir um novo sketch, aqui na face deste sólido, e vou, por exemplo, adicionar 1, 2, 3 pontos. Finalizo o sketch e aqui na ferramenta de furação, eu posso utilizar, por exemplo, esses pontos para criar furos com base nos pontos que eu criei. Vou definir aqui um valor para esses furos, um valor de diâmetro e aplico. Então, os furos foram criados por meio dos pontos que eu criei no Sketch. Esta é uma das funções. Eu poderia ainda usar esta ferramenta para outros fins, como, por exemplo, tenho uma linha aqui no meu Sketch e criar pontos nesta linha, pontos de referência para que eu possa traçar outras geometrias. Aí vai da criatividade e da necessidade de cada um de vocês. Temos também a ferramenta de fillet, ou seja, raio, e também chanfro. Vejam só como utilizá-la. Eu vou primeiramente criar aqui um retângulo, para que eu possa explicar melhor. Vou criar um retângulo de 50 por 25. Vejam aí. Agora, vindo até o Ribbon, eu vou selecionar aqui, logo neste botão, como vocês estão vendo, vou selecionar a primeira opção, que é Fillet. Defino aqui um valor para o Fillet, por exemplo, de 10, e clico em duas tangentes, em duas linhas, aqui do meu retângulo, por exemplo, nesta e nesta. Então, o Fillet é criado com a dimensão de 10. Pressiono ESC para sair do comando, e voltando aqui no Ribbon, eu clico na setinha ao lado e vou selecionar a segunda opção, de chanfro. Já a opção de chanfro, existem várias formas de ser usada. Por exemplo, definindo aqui a distância, definindo duas distâncias diferentes, ou definindo uma distância e um valor angular. Eu vou utilizar a primeira opção, de apenas uma distância para os dois lados. E vou definir aqui a distância de 5 milímetros. Agora eu clico aqui em duas linhas também, que formam um canto, por exemplo, esta e esta. E notem que eu criei um chanfro com a mesma distância para os dois lados. Poderia utilizar, por exemplo, a segunda opção, tendo na primeira distância 5 e na segunda 2. Vou aplicar aqui neste outro canto. Clico na primeira linha, clico na segunda linha. Então, a primeira linha ficou com 5 de distância e a segunda com 2. E a terceira opção, eu poderia deixar com 5 de distância e 30 graus, por exemplo. Vou aplicar ele aqui, primeira linha, segunda linha. Então, eu tenho a distância de 5 e a angulação de 30 graus. Agora vamos usar a ferramenta de criação de polígonos. Venho novamente até o Ribbon e vou clicar sobre este botão. Vejam aqui. Habilito ela e posso definir quantos lados terá o meu polígono. Por exemplo, 5 lados. E nesses dois botões ao lado, eu posso definir como ele será criado. Se inscrito ou se circunscrito. Eu vou utilizar primeiro a opção de inscrito. Deixá-la habilitada e clicar em qualquer ponto da tela ou de uma geometria existente, se houvesse. Clico e começo a abrir. E veja que o polígono começa a ser criado e o ponto de referência
de quando eu estou criando ele de forma inscrita é no vértice, logo ali, como vocês podem ver onde está o cursor do mouse. Clico novamente e o polígono é criado. Agora eu vou criar um outro, mas com a opção circunscrito habilitada. Então eu mudo aqui para este outro botãozinho, como vocês viram, clico num ponto qualquer e começo a gerar o meu polígono. E notem agora que o ponto de referência já não é mais no vértice, mas sim no meio da linha do polígono. Também basta eu vir abrindo e clicar em qualquer ponto da tela. E desta forma eu criei o meu polígono. Para finalizar, vamos ver como nós podemos trabalhar com a ferramenta de texto. Então, vindo até o Ribbon, exatamente neste botão de texto, eu clico na setinha ao lado dele e tenho duas opções. Vou selecionar a primeira. Após eu ter selecionado a primeira, basta eu clicar em qualquer ponto da tela, vejam só, e esta janela é aberta. Com essa janela aberta, eu posso fazer várias configurações do texto. Por exemplo, alinhamento do texto, tamanho da fonte, vou aumentar aqui o tamanho da fonte, posso escolher o tipo da fonte, o tipo de fonte que eu vou usar, se é negrito, itálico, e algumas outras opções aqui que vocês podem explorar. Depois de tudo configurado, basta eu digitar o texto, por exemplo aqui CAD Guru, e clicar em OK. Veja só aí que o meu texto foi criado. Se eu quiser movê-lo, basta eu selecioná-lo, abrir uma janela e movimentar para onde eu quiser. Uma segunda opção da criação de texto é utilizando uma geometria como referência. Então eu venho aqui novamente no Ribbon, na setinha ao lado do botão texto, e seleciono esta segunda opção. Com essa segunda opção habilitada, então eu poderia, por exemplo, selecionar aqui a tangência desse diâmetro. Ao passo que eu seleciono a tangência, ele abre novamente a caixa, eu posso realizar aqui as configurações necessárias, vou só aumentar a fonte e digitar novamente aqui CAD Guru. Tendo isso digitado, eu clico em OK e veja que o texto está sendo criado aí, obedecendo à tangência do meu diâmetro. Se eu quiser editá-lo, basta eu dar 2 cliques nele. Vou, por exemplo, mudar aqui a distância de offset para 5 milímetros e a configuração foi feita. Após isso, bastaria então eu gerar uma extrusão. Vejam só. Para fazer com que meu texto se torne uma figura geométrica 3D. Nesta aula, nós aprendemos a inserir pontos, a criar pontos no Sketch. Aprendemos também a aplicar fillets e chanfros no desenho que nós estamos criando, a criar polígonos e a utilizar a ferramenta de texto. Dentre essas 4 ferramentas que nós estamos utilizando neste Sketch, com certeza as mais usadas nos projetos são as ferramentas de fillet de chanfro, a de polígono e, quando precisamos criar furação, a de ponto.